Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós estamos agora neste caminho quaresmal, iniciando agora as nossas reflexões do terceiro domingo da quaresma. Nós estamos já na metade deste tempo quaresmal praticamente, né? Então nós vamos agora juntos meditar a primeira leitura. De antemão, se você não é inscrito no canal, se inscreve, curta, comente, compartilhe e acompanhe também as reflexões diárias que estou fazendo durante este tempo quaresmal, tanto da primeira leitura como do Evangelho, tá bom? E aí vamos lá. A primeira leitura deste domingo se encontra lá no capítulo 3 do livro de Êxodo, do versículo 1 até a primeira parte do 8 e do 13 ao 15, que diz assim: Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: Vou aproximar-se desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, e chamou do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Não te aproximes, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: Eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país, para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: Sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: O Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem: Qual é o seu nome? O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou. E acrescentou: Assim responderás aos filhos de Israel: Eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Amado irmão e irmã, o que essa leitura tem a nos falar? A primeira coisa que eu quero falar para você é que ela é dividida em duas partes. A primeira parte vai até o versículo 8, que segundo os estudiosos nós estamos diante de um relato vocacional, a vocação de Moisés. Nós estamos aqui diante de um texto que relata uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus. Por que a gente percebe isso? Nós vemos aqui alguns elementos, como o anjo do Senhor, como o fogo, a grande santidade e majestade de Deus. Mas o ponto principal que nós precisamos refletir nesta leitura sobre a vocação é que, se você parar para refletir, é Deus quem chama Moisés. Quem tem a iniciativa no chamado sempre é Deus. Nós podemos, partindo desse pressuposto, refletir que, dentro desta quaresma, o chamado da conversão não vem da gente, não vem de um desejo interior nosso, mas vem antes de tudo de Deus. É Deus quem nos chama a mudar de vida. Mas o que eu quero focar nesta leitura não é nem tanto essa parte inicial, é a partir do versículo 13. Nós temos um diálogo que é um diálogo muito reflexivo e que muita gente tem dificuldade. Como aqui no canal, especialmente eu tento estudar e explicar para vocês, então eu queria focar mais nessa parte, né? Porque Deus revela o seu nome, né? Mas é um nome que, ao mesmo tempo em que Deus revela, ele se esconde. Eu queria falar um pouco para você entender, no contexto judaico, a importância desse texto. Em primeiro lugar, por que Deus, na verdade, não dá um nome completamente falando? Porque a compreensão que se tinha naquele tempo era a seguinte: Deus, ele está acima de toda e qualquer realidade. A partir do momento em que nós tivéssemos o nome real de Deus, a gente poderia manipular Deus da forma como a gente quisesse. Não é? Então Deus, ele revela-se, mas ao mesmo tempo esconde, meio que para dizer assim, que ele está acima de toda e qualquer realidade. Porém, o fato de Deus ainda revelar, mesmo que seja um nome que ao mesmo tempo é muito oculto, traz uma riqueza gigantesca. Isso porque os judeus, eles compreendiam que no nome estava a essência da pessoa, a identidade da pessoa. Então o fato de Deus ter nome implica que ele não é uma força anônima, ao mesmo tempo que ele revelar o nome quer dizer que ele dar-se a conhecer, ele torna-se acessível
Deus deseja agora que nós possamos ter acesso a Ele. De modo algum, Deus deseja ser alguém longe da nossa realidade. E é interessante o fato de vermos a presença de um verbo que diz eu sou, né? É no sentido de eu estou com vocês. Né? É Deus quem caminha conosco. Ele é presença perene. E aí, partindo desse pressuposto, a gente começa a compreender que Deus é um Deus que caminha sempre ao lado do seu povo. Mas ainda nesta leitura, eu queria especialmente, já perto desse final da reflexão, trazer uma parte lá do Catecismo da Igreja, do parágrafo 213. Deixa eu pegar aqui o meu catecismo. Que diz algo muito bonito, eu queria trazer isso para vocês. Né? Diz assim: a revelação do nome inefável, eu sou aquele que sou, contém, pois, a verdade de que só Deus é. É neste sentido que já a tradução dos 70, que era a tradução que foi feita do hebraico para o grego, pouco antes de Jesus vir ao mundo, e na esteira deles, a tradição da igreja, os padres da igreja nos primeiros séculos, compreenderam o nome divino. Deus é a plenitude do ser e de toda perfeição, sem origem e sem fim. Ao passo que todas as criaturas recebem dele todo o seu ser e o seu ter. Só ele é seu próprio ser e é por si mesmo tudo o que é. Deixa eu tentar explicar, né? Especialmente a frase. Deus é a plenitude do ser e de toda perfeição. Ou seja, se nós queremos ser plenos, completos, felizes, se nós queremos entender quem nós de fato somos, a gente não deve ficar buscando nas pessoas, nas coisas, nos objetos, mas em Deus. Porque é em Deus que se encontra a verdadeira essência do ser. E por isso que o Catecismo depois vai dizer, todas as criaturas, inclusive nós, receberam dele todo o seu ser e o seu ter. Então, aquilo que nós somos, nasceu antes no coração de Deus. E aí é interessante trazer esta reflexão, né, para a Quaresma. Às vezes a gente não sabe quem a gente é. A gente não sabe quem nós somos. Nós não temos compreensão das coisas, a gente se sente perdido, sem rumo, sem luz, sem esperança. E ao olhar para esse texto, a gente entende só nele, só ele é quem de fato revela quem nós somos. E ao mesmo tempo, eu também trago algo para alegrar teu coração. Deus é um Deus presente. É uma presença, é um Deus que se tornou acessível. E que bom, nós agora podemos ter acesso a Deus, especialmente pela oração. Por isso, nessa Quaresma, não esqueça de rezar, não esqueça de buscar a Ele e não esqueça de se descobrir em Deus, porque só nele a gente encontra a nossa verdadeira e única essência. Que Deus te abençoe de antemão. Já te recordo que aqui no canal, amanhã, terça, vai ao ar o Salmo Responsorial, na quarta, a segunda leitura e na quinta, o Evangelho. Tudo ao meio-dia, tá bom? E à noite, durante toda a semana, sempre vai ao ar, 6 da noite e 7 da noite, primeira leitura e depois o Evangelho correspondente também, tá certo? Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Se você puder compartilhar esse vídeo para outras pessoas, te agradeço imensamente, tá bom? Um abraço, até mais.